Olá, gente, sejam bem-vindos. Estamos na segunda edição da apresentação do canal e a primeira com a participação do estudante. Como nós havíamos prometido, o canal tem dois objetivos principais. O primeiro, que é a reflexão e análise sobre os acontecimentos do país. O segundo objetivo é debater, discutir com os estudantes sobre os trabalhos da conclusão do curso. Então, hoje temos conosco o recém-formado do curso da Sociologia, que é o nosso irmão Musa Mamadou Cissé. Coincidentemente, partilhamos o mesmo nome e o mesmo apelido. Também somos da mesma zona, né? Então, só isso, é uma boa coisa, né? Tá. Portanto, nós vamos só falar um pouco, antes ainda de entrarmos no debate sobre o tema do trabalho do nosso irmão. Como nós dissemos, é um canal que é criado por um grupo de estudantes da Universidade Lusófona de Guiné, de diferentes cursos que integram esta universidade, com o objetivo de criar um espaço da partilha do conhecimento entre os estudantes, também promover e levar a imagem dos estudantes da Universidade Lusófona da Guiné. Não só da Universidade Lusófona da Guiné, como nós estamos abertos para os outros estudantes de outras universidades também do país, assim ajudando na divulgação dos trabalhos acadêmicos nacionais. Portanto, vamos logo iniciar com o nosso bate-papo. Vou passar ainda a palavra ao meu irmão para fazer uma apresentação pessoal, nome e tema do trabalho e tudo. Musa, seja bem-vindo ao nosso canal. Cumprimento e saudações fraternais ao meu grandíssimo irmão Musa Cissé. Eu sou Musa Mamadou Cissé, morador de bairro Militar, estudante da Universidade Lusófona de Guiné no curso da Sociologia. Estamos aqui para a apresentação, uma breve apresentação daquilo que foi a minha apresentação do meu trabalho de conclusão de curso na mesma Universidade Lusófona da Guiné. Sem mais ação de argumento, atribuo a palavra para o grande Musa. Obrigado, Musa, pela apresentação. Então, eu tenho comigo aqui um trabalho que é monografia, trabalho físico, que já apresentou e teve uma nota brilhante, uma nota surpreendentemente. E inclusive, eu estava na apresentação deste trabalho aqui. O Musa conseguiu 19 valores com esse trabalho, uma nota brilhante, né? Que orgulha qualquer que seja o estudante que labuta bastante. Portanto, vamos logo iniciar com o nosso bate-papo, onde o Musa vai apresentar o trabalho detalhadamente. Musa? Obrigado mais uma vez e renovo as minhas saudações fraternais. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Musa pela cedência do espaço de poder fazer a apresentação deste trabalho. É uma honra e um privilégio de poder ser a primeira pessoa a apresentar um trabalho do gênero neste canal. Agradeço imensamente pela esta oportunidade. Primeiramente, vale ressaltar que este trabalho já foi apresentado no dia 5 de março do ano 2024, aqui na Universidade Lusófona da Guiné. Então, fazendo uma apresentação geral deste trabalho, é importante ressaltar que, após a nossa apresentação, este trabalho sofreu algumas mudanças, sobretudo no título. Compartilhamos com essa ideia e assumimos essa iniciativa de fazer alguma alteração, mas o trabalho essa alteração não foi feita uma alteração na sua generalidade, apenas o título, em concomitância também com o trabalho. Entretanto, fazendo uma apresentação deste trabalho, importa salientar que este trabalho constitui como tema o papel do movimento nacional da sociedade civil para a paz, democracia e desenvolvimento para a construção democrática na Guiné-Bissau, entre os anos 1990 e ano 2024, sob a orientação da professora mestra Naenten Oliveira Sanca. Muito bem. Entretanto, a estrutura do trabalho
está dividida em 4 capítulos. Iniciando pelo primeiro capítulo, a introdução e a problematização, contendo a justificativa, os objetivos e a metodologia do trabalho. Enquanto que no capítulo 2 contém-se o referencial teórico, uma discussão feita ao conceito da sociedade civil, ao conceito de sociedade civil na Guiné-Bissau, a instabilidade política na Guiné-Bissau e o processo da democratização na Guiné-Bissau. Enquanto que no terceiro capítulo fizemos uma análise das organizações da sociedade civil contemporâneas na Guiné-Bissau, contendo as suas sucessões que ao longo deste trabalho, ao longo dessa apresentação, vamos fazer alguns detalhes. Enquanto no quarto capítulo contém uma análise e interpretação de dados, porque recorremos a algumas entrevistas, ouvindo certas personalidades que debateram a respeito da sociedade civil na Guiné-Bissau. Entretanto, enquanto que no último capítulo é constituídas pelas considerações finais de tudo aquilo que foi abordado desde a parte introdutória até nas conclusões finais. Por aí, a presente pesquisa problematiza o seguinte: quais as estratégias viáveis do movimento nacional da sociedade civil perante as constantes instabilidades políticas na Guiné-Bissau? Isso foi a nossa problematização para aprofundarmos este trabalho. Portanto, o interesse pelo tema começou a partir do ano 2019, depois das últimas eleições presidenciais que ocorreram na Guiné-Bissau, uma das mais contestadas e conturbadas no cenário da política guineense, envolvendo a sociedade civil e, em particular, o movimento nacional da sociedade civil. Entretanto, achamos que é importante para nós aprofundarmos esse assunto e poder também compreender o funcionamento desta organização, sobretudo nos momentos em que a Guiné-Bissau pode vir a viver nos anos por vir, sobretudo nos processos da eleição na Guiné-Bissau. Entretanto, dizendo que o nosso interesse pelo tema surgiu exatamente a partir desse momento. Assumimos a responsabilidade de estudar este fenômeno. Contando aos objetivos, em geral, é analisar o papel do movimento nacional da sociedade civil para a paz, democracia e desenvolvimento, para a construção democrática na Guiné-Bissau. Por aí, específicos, analisar a relação entre o movimento nacional da sociedade civil para a paz, democracia e desenvolvimento com o Estado da Guiné-Bissau. Compreender os desafios do movimento nacional da sociedade civil num contexto de instabilidades políticas na Guiné-Bissau. E por fim, analisar e investigar os avanços e recuos do movimento nacional da sociedade civil. Quanto ao aspecto metodológico, quanto à sua abordagem, uma abordagem qualitativa mediante uma análise cuidadosa e refletida de dados. Para a coleta de dados, utilizamos a entrevista semi-estruturada que decorreu entre os dias 10 de outubro a 20 de novembro do ano 2023. No total foram entrevistados 14 pessoas no total. Um vice-presidente do Movimento Nacional da Sociedade Civil, 6 ativistas da Organização da Sociedade Civil com experiência elevada, 3 professores universitários e 4 cidadãos guineenses, onde... inclusive eu tive sorte. Eu tive sorte de ser um dos entrevistados. Mas só para interromper, qual foi o critério que você usou? Porque nós temos aqui vários professores universitários e até no departamento da sociologia de diferentes universidades tem-se vários professores. Qual foi o critério que o senhor utilizou para escolher alguns professores só? Exato. Na verdade, a seleção dos entrevistados foi feita com base na nossa conveniência. E, sobretudo, pelos ativistas da sociedade civil, foi feita uma análise cuidadosa e refletida. Sobretudo, os ativistas da Organização da Sociedade Civil, pensamos no perfil de cada um desses entrevistados. Foram no total 6. Era para entrevistar até mais de 6, mas devido à limitação que achamos que trazer todo o leque das pessoas que a priori tivemos em conta para trazer este trabalho seria muito
muito alongado neste trabalho, mas essa seleção basicamente foi feita através da nossa experiência, através da nossa conveniência, tendo em conta o perfil ideal da pessoa com quem vamos entrevistar. Ok, Musa, obrigado pela resposta também. Acho que nós podemos continuar. Obrigado. Em relação, entrando já no segundo capítulo, o referencial teórico, fazendo um enquadramento teórico e conceitual daquilo que é a sociedade civil, recorremos a várias obras de diferentes pensadores clássicos que debruçaram em torno do conceito da sociedade civil. Um dos autores que não se pode escapar ao conceito da sociedade civil é o Antonio Gramsci, que tanto debateu o conceito da sociedade civil, que radicalizou severamente o conceito da sociedade civil, acabando com severas mudanças que aconteciam na sociedade capitalista. Mas tanto que não exploramos tanto o conceito da sociedade civil no Gramsci, só trazemos só um espelhamento daquilo que o Antonio Gramsci entendia sobre a sociedade civil, tendo em conta a sua magnitude que fazia a sociedade civil, que era um dos precursores do conceito da sociedade civil. E também exploramos tanto o Habermas. Habermas também discutiu o conceito da sociedade civil, tanto ao Teixeira, é um conceituado investigador guineense, Teixeira, Jacinto Dumas Teixeira, assim também como Nogueira, é um angolano, que debruçamos em torno do seu conceito de sociedade civil. Mas o importante aqui, vale ressaltar que o nosso referencial teórico para a construção deste trabalho é o autor Habermas, que para ele a sociedade civil é um núcleo institucional constituído por associações e organizações independentes, não estatais e econômicas. Inclui apenas aquelas organizações de caráter voluntários, com base social e esfera pública autônomas. Veja só como é tão brilhante essa explicação do Habermas em relação ao conceito da sociedade civil. Ele é o nosso suporte teórico para a construção deste trabalho, referindo as teses do Habermas, do Teixeira, assim como do Nogueira, como do Habermas. Tá bom? Em relação à sociedade civil em África, para o Bossot e Mutzenberg, no continente africano, tem havido teatros de manifestações intensas ao longo de tempos, na qual a sociedade civil, a par de várias organizações, tem feito um papel proeminente com peculiaridades específicas ao longo do tempo. Bem como, ao mesmo tempo, para Bossot e Mutzenberg, os movimentos sociais em África não são novos. É notável a partir dos finais da década de 2000, a partir desse momento assumiram uma configuração nova, se comparadas com as agitações ocorridas ao longo do tempo. De uma forma geral, para Bossot e Mutzenberg, a África do Sul representa o fulcro dos movimentos sociais em África, de dois pontos de vista. Portanto, do ponto de vista histórico, a luta contra o apartheid e a qualidade de nível da organização dos sul-africanos em relação aos problemas que afetam a sociedade sul-africana. Falando da sociedade civil na Guiné-Bissau, é importante lembrar que não se pode fazer uma definição conceitual daquilo que é a sociedade civil na modernidade para enquadrá-la no contexto guineense. Percebe? Eu não entendi essa parte, porque moça, nós aqui na Guiné-Bissau fala-se eu sei que a organização da sociedade civil, e também porque nós vamos, como você mencionou um grande autor que é Adam Gramsci, né? Então, Antonio Gramsci. Então ali, quando nós partimos, num Estado, nós vamos ter uma sociedade política e a sociedade civil. E na Guiné-Bissau, em termos de estrutura, nós temos a sociedade civil. Sim, mas por que não é possível fazer do conceito da sociedade civil moderno com o contexto guineense? É verdade. A Guiné-Bissau é um país diversificado em termos da sua cultura, em termos da sua diversidade étnica e cultural. Quando dissemos que na Guiné-Bissau não podemos fazer uma definição convencional daquilo que é sociedade civil para enquadrá-la no contexto guinense, nós temos grupos de maioridade. Também são formas de sociedade civil organizadas que, de certa forma, fazem alguma mudança na sociedade. O que é que diz a sociedade civil? É uma instituição, um grupo de pessoas
que promovem ações cívicas, voluntárias, sem caráter independentes, de caráter voluntário. Pensando naquilo que é grupo de manguandade, enquadra-se nesse termo. Mas no Ocidente não existe grupo de manguandade. Tem outras formas de organizações diferentes ao grupo de manguandade. É por isso que recorremos a esse termo, de que na Guiné-Bissau não podemos fazer uma definição daquilo que é sociedade civil na modernidade para enquadrá-la no contexto guinense, ao recorrermos ao conceito de manguandade e como elas estão organizadas. Entende? Eu entendi, Musa, mas uma coisa não entendo, porque nós temos a realidade da Guiné-Bissau é bem diferente da realidade, vamos dizer, um país, por exemplo, Portugal, que nós pelo menos temos noção um pouquinho, né? Então, é muito bem diferente. Então, a nossa forma de organização da sociedade civil é bem diferente da forma de organização da sociedade civil de Portugal. Aqui nós temos nossas tradições e temos formação de grupos socialmente diferentes como Portugal. Mas só porque nós temos manguandade e nós temos, por que você não acha que nós podemos adaptar esse conceito da modernidade com o nosso contexto? E isto também não tira na totalidade aquilo que é o conceito da sociedade civil na modernidade para enquadrar no contexto guinense. Mesmo, diferentemente, por exemplo, uma organização da sociedade civil existente na Guiné-Bissau, por exemplo, o movimento, o nosso foco, o nosso objeto de estudo, é uma sociedade civil, sim, lá existe, tudo bem estruturado, mas também há uma outra forma da sociedade civil na Guiné-Bissau, diferente daquilo que é a estrutura do movimento como a sociedade civil, o nosso objeto de estudo. Existe uma organização diferente daquilo que é, tipo, na Guiné-Bissau temos duas formas de sociedade civil, podemos assim considerar. O grupo de manguandade, ela é uma forma de sociedade civil diferente da outra, aquilo que temos. Por exemplo, nosso objeto de estudo. Por exemplo, Arenas e as outras organizações de sociedade civil. Entende? Temos o grupo de manguandade, é uma forma de sociedade civil. Isso na minha tese, é a tese de autores conceituados na Guiné-Bissau. E também temos, aqui na Guiné-Bissau há uma diversidade daquilo que é a sociedade civil. Há uma diversidade. Não apenas uma organização estruturada como o presidente, o vice-presidente e os secretariados podemos ser considerados a sociedade civil, não. Há uma outra forma de sociedade civil na Guiné-Bissau organizada, por exemplo, o grupo de manguandade, são uma outra forma de sociedade civil. É por isso que recorremos a esse termo para dizer que não podemos fazer uma definição convencional daquilo que é a sociedade civil na modernidade. Mas não se pode também criar um conceito a partir da realidade guineense? Podemos, sim. Eu acho melhor criarem como nós vamos também, porque é uma contribuição também que se pode fazer a partir da realidade guineense. Criar um novo conceito da sociedade civil a partir da realidade guineense. Talvez sim. Mas isto, se umas páginas ali, fiz uma citação ao Miguel de Barros da forma como ele espelhou a sociedade civil no contexto da Guiné-Bissau, fazendo uma definição daquilo que é grupo de manguandades na Guiné-Bissau. Se permitir, abre uma página ali, vais encontrar, tá bom? Nós podemos abrir, sem problema. Rodapé, está num dos rodapés aqui. Aquilo que é o conceito do manguandade em África. Tá bom. Pode ler? Ok, rodapé. Então, rodapé nós temos assim: denominação em crioulo, língua nacional, a nossa língua nacional, né? Das classes de idades. Está assim. No entanto, são grupos informais, multiétnicas, de convivialidade através de cantigas, ou associação entre coetâneos que reúnem para expressar solidariedade com os outros membros, a quando dos batizados, casamentos e falecimento. O principal fim das manguandades é preservar e fortalecer espírito de solidariedade e assistência mútua no seio do grupo e da comunidade. Temos Miguel de Barros, né?
E Eduardo ajudou. Viu? Qual é a divisão que ele traz da sociedade civil? Grupos coletâneos de mandiandade reúnem-se tempo em tempo para solidarizar com os membros da sociedade. Entende? Torna-se um pouco, para nós nesse momento, fazer uma contextualização. Por exemplo, atribuir um nome à sociedade civil na Guiné-Bissau, além do mandiandade, entende? Mas acreditamos que esse embasamento daquilo que é grupos de mandiandade, refletindo o contexto da Guiné-Bissau, enquadra-se ao conceito da sociedade civil da Guiné-Bissau. Acreditamos que, ao longo do tempo, os investigadores ao tema da sociedade civil vão aprofundar sobre esse conceito, acreditamos. Certo. Então podemos avançar. A sociedade civil no contexto guinense não está forçosamente ligada à implementação das estruturas modernas do Estado, nem a do próprio colonialismo. Quer dizer, não é o colonialismo que implementou a sociedade civil na Guiné-Bissau. Nós na Guiné-Bissau tínhamos nossa forma de viver diferente daquilo que é a dos colonialistas, entende? Aquilo que é a ideia da sociedade civil na Guiné-Bissau, ela não está forçosamente ligada à estrutura e à implementação das estruturas modernas do Estado, nem a do próprio colonialismo. Não é o colonialismo que implementou a sociedade civil na Guiné-Bissau. As mulheres de mandiandade existiam há anos na Guiné-Bissau. Entende? É por isso que o Barros nos afirma essa tese. Mais à referência ao Teixeira, os movimentos sociais que surgiram na Guiné-Bissau contra os empecilhos criados pelos portugueses e a ditadura do PGC, viu? São os grupos de mandiandade e de Gideus. Ela é uma forma remota de tradição que expressa até os nossos dias. Os grupos de mandiandade atualmente estão espalhados em todas as regiões do país, sobretudo nas regiões, em referência ao Teixeira, na região de Pulama, Cacheu e setor autônomo de Bissau. Uma forma múltipla de mandiandade. Elas expressam uma convivência harmoniosa entre grupos, partilham laços de solidariedade mútua e inevitável, podemos assim atribuir esse termo. Tá bom? Tá. Falando da sociedade civil no processo da democratização da Guiné-Bissau, como é que a sociedade civil, ao contexto da modernidade, as novas formas de sociedade civil, como é que elas se enquadraram no contexto da Guiné-Bissau? Vamos perceber esse contexto. A Guiné-Bissau tornou-se independente em 1973 sob o jugo colonial português. Mas isso se fala-se unilateralmente, nós também concordamos. Tá bom. É isso. Mas aquilo que eu acredito que a Guiné-Bissau tornou-se independente. Eu também acredito, né? 73, sim. Porque não o facto de Portugal reconhecer a Guiné-Bissau só em setembro de 1974 é que tornou independente. Nós éramos independentes em 1973, acredito. Vamos compreender como é que a sociedade civil enquadrou-se no contexto da Guiné-Bissau, no processo de democratização. Porque a Guiné-Bissau passou de duas fases, considero, do regime do Partido Único, governado pelo PGC, até uma determinada altura, com a queda do artigo 4, que conferisse o PGC único partido, o Estado na Guiné-Bissau. Sobre esse processo vamos compreender como é que a sociedade civil se enquadrou. Em referência ao Barros, no segundo Congresso Extraordinário do PGC, realizado em janeiro de 1991, Lino Vieira, presidente da Guiné-Bissau na altura, anunciou o início da democratização no país, alterou a Constituição da República, permitiu o pluralismo político, liberdade de imprensa e de expressão, de os cidadãos poderem criar as suas associações, de poder reunir, exprimir suas ideias e vontades. E onde vai se enquadrar a sociedade civil? É a partir da criação de associações. A sociedade civil é o local onde os cidadãos vão poder reunir, exprimindo suas ideias e vontades. Foi na década de 90, precisamente em 91, com o início da democratização da Guiné-Bissau, como havíamos referenciado anteriormente, que se assistiu ao nascimento e proliferação de várias organizações da sociedade civil na Guiné-Bissau.
nomeadamente sindicatos, partidos políticos, formações associativas denominadas hoje da sociedade civil, levando em conta o anúncio da democratização no país, precisamente em 91, e a partir desse processo que se assistiu à proliferação, o crescimento acelerado das organizações da sociedade civil, como sindicatos, formações associativas, denominadas hoje da sociedade civil. O quarto capítulo, como anunciamos, é a análise e interpretação de dados. Como é? Procuramos saber qual é a relação entre o movimento nacional da sociedade civil com o Estado. Permitam-me abrir uma aspas. Na metodologia, apenas o vice-presidente é mencionado pelo seu nome, porque utilizamos a técnica de entrevista semi-estruturada que decorreu entre o dia 10 de outubro a 20 de novembro do ano 2023. Todas as entrevistas foram realizadas em crioulo e transcritas para língua portuguesa. Entretanto, apenas o vice-presidente é mencionado pelo seu cargo, enquanto que os restantes entrevistados estão indicados pelo abecedário, de A ao M, porque foram 14. Então, respeitando a ética científica, recorremos a esse método para ocultarmos os nossos entrevistados, porque uma opinião é uma questão sensível. Também não se garante a segurança dos cidadãos. Quem sabe o que vai acontecer. Imagina eu falando sobre a contribuição da sociedade civil e isso conscientemente ser numa determinada liderança de um determinado indivíduo. E essa pessoa pode estar alguma coisa e não temos a segurança. Exato. Quem tiver a oportunidade de ler este trabalho, os entrevistados foram muito críticos em relação à atuação da sociedade civil, sobretudo os ativistas da sociedade civil. Nenhum dos entrevistados foi assim, digamos assim, foi tão apaixonado pela sociedade civil. Foram tão duros aquilo que é a sociedade civil, a sua atuação ao longo. A relação entre o movimento nacional da sociedade civil e o Estado, para o vice-presidente, dependendo das circunstâncias, porque aí procuramos saber a relação entre o movimento nacional da sociedade civil com o Estado da Guiné-Bissau. Isso é o nosso foco aqui. Então, a única pessoa capaz de nos dar essa resposta ao momento é o vice-presidente do movimento nacional da sociedade civil. A nossa intenção em relação à metodologia é um bate-papo, né? Podemos voltar e entrar. Tínhamos a intenção de entrevistar o próprio vice-presidente. Na tentativa de entrevistar o vice-presidente, caímos a sorte de entrevistar o vice-presidente. Era para entrevistar o presidente. Fomos lá no sede do próprio movimento, não surtiu efeito. Quase três vezes e telefonemos seguidas. Encontramos com o vice-presidente nos corredores da própria sede. Não permitiram. Invocaram de que apenas é o vice-presidente que responde a temáticas desse gênero. Como não há como fazer na altura, recorremos ao vice-presidente. Nós acreditamos que ele também mostrou um bom senso a nós. Ligamos um dia antes e cedeu um espaço para a entrevista. Tá bom? Falando daquilo que é a relação entre o movimento nacional da sociedade civil com o Estado, dependendo da circunstância, na voz do vice-presidente, o Estado da Guiné-Bissau foi sempre um opositor do movimento nacional da sociedade civil. Mas é uma situação que podemos considerar intermitente na Guiné-Bissau. Então, o poder político na Guiné-Bissau, o Estado não tem tido uma relação saudável com o movimento nacional da sociedade civil. É uma relação conflituosa e cheia de sobressaltos. Compreendendo a atuação do movimento nacional da sociedade civil ao longo de tempos até o momento, para o entrevistado a sua atuação continua a deixar a desejar dele. Não era o esperar, era esperar um movimento mais atuante, interventivo e implacável,
continua a ser uma organização de fachada. Isto para o entrevistado poder. Vale mencionar aqui, o Movimento Nacional da Sociedade Civil, nos anos que sucederam a sua criação, tem promovido marchas e manifestações intensas ao longo de tempos para contestar certos atos governativos que aconteciam na Guiné-Bissau. Atualmente, esta organização está longe de promover essas iniciativas e longe de assumir as suas responsabilidades perante o Estado da Guiné-Bissau. Fazemos também um olhar daquilo que é a sociedade civil, daquilo que é a democracia na Guiné-Bissau. Para o entrevistado A, fazendo um olhar daquilo que é a democracia na Guiné-Bissau, nós fomos até o 3º grau numa escala de 20 e voltamos ao 1º. Havia liberdade de expressão e manifestação. Hoje já não há. A nossa democracia está num estado muito baixo. Reportando a fala do entrevistado A. A Guiné-Bissau é um país democrático à sua maneira. Não podemos dizer, eu até não concordo, porque se nós formos para aspectos documentais, e particularmente a Constituição da República, ali vamos encontrar que muitas das liberdades que a democracia exige, vamos encontrar ali. Então, eu gosto de fazer também, eu não sei se o senhor concorda com essa distinção, nós vamos dizer, uma coisa é formal e outra coisa é a realidade, nós temos materiais, em termos materiais. A Guiné-Bissau, em termos formais, é um Estado de direito, é um Estado de direito democrático, nós podemos conformar assim, mas a atuação é que já nós podemos compreender outra coisa. É verdade que a Guiné-Bissau, em termos documentais, em termos de leis, a Guiné-Bissau não lhes falta as leis. O problema é a aplicabilidade dessas leis para enquadrá-la nos problemas que afetam a Guiné-Bissau. É por isso que eu digo, até faço da fala de uma das entrevistadas, as minhas. A Guiné-Bissau está muito mais avançado em relação aos documentos, aos princípios democráticos em relação aos países da sub-região, até os da lusofonia. Mas o problema é que a Guiné-Bissau, as leis não são aplicadas. Tanto as leis normativas, tanto da Constituição da República, não são leis respeitadas. O problema aqui é a nossa aplicabilidade. Fizemos vista grossa quando o assunto é da lei. Isso eu concordo também. Quando o assunto é a lei. Eu concordo com isso. Eu não estou aqui, eu não quero aqui nem concordar e discordar com os meus entrevistados. Mas o problema é que apresentar o problema é que eles também, é a visão deles. Se formos lá ver, uma certa altura, há que acreditar nelas. Nós somos democráticos, mas é a nossa maneira. Parece que a Guiné-Bissau tem a sua forma de democracia, diferente dos outros países. Sim, podemos sim ter, mas com base no cumprimento das regras democráticas, dos ditames da lei, mano. É isso. É por isso que a nossa democracia, há uma democracia à sua maneira. É assim. Temos uma democracia a parte daquilo que é o princípio democrático. Temos tudo bem escritos no papel, assim. Mas o problema é que é a sua aplicabilidade na prática. É por isso. É por isso que essa entrevista, reforçando esta fala, nós fomos a uma escala de 20 e voltamos ao 1º. Fazendo os últimos dados mais recentes dos países mais democráticos da Guiné-Bissau. Onde fica a Guiné-Bissau? Muito longe daquilo que era esperado. Na Guiné-Bissau havia liberdade de imprensa e liberdade de expressão. A democracia não funciona enquanto prisionamos a liberdade de imprensa e a liberdade de manifestação. Não há democracia enquanto não há estabilidade política na Guiné-Bissau. Ao mesmo tempo, quando não há liberdade de imprensa e de expressão, que hoje já não há na Guiné-Bissau. A nossa democracia. Reportar na fala do entrevistado, está numa fala muito baixa. Então vamos à seguida. Eu acho que ainda temos alguns capítulos para falar. Não é um capítulo, mas temos alguns itens ainda faltam e vamos tentar ser um pouco. Vamos ter que
Você falar de alguns itens, resumindo algumas. Eu acho que já temos o nosso minuto máximo. Saber que já podemos. Embora o debate está sendo bem. Né? A democracia na Guiné-Bissau, mesmo ela sendo novo ou recente, já esteve em boas posições ao longo dos anos. Sobretudo nos anos após a implementação do multipartidarismo. Teve grandes êxitos, mas nos anos mais recentes está numa posição um pouco desejável. Certo. Entretanto, compreendendo aquilo que é o papel do Movimento Nacional da Sociedade Civil para a construção democrática na Guiné-Bissau, para o entrevistado, o movimento pode contribuir no diálogo entre diferentes atores políticos, compreendendo esse termo. Aquilo que é o papel do Movimento Nacional da Sociedade Civil para a construção democrática na Guiné-Bissau. Para o entrevistado, pode contribuir no diálogo entre diferentes atores políticos em torno de grandes questões nacionais, questões de revisão constitucional, grandes reformas nacionais de justiça, no aspecto da força de defesa e segurança, no diálogo de aproximar diferentes atores políticos que possam convergir em grandes desígnios nacionais. Para nós, isso é importante para o Movimento Nacional da Sociedade Civil enquanto um parceiro estratégico do Estado. Acreditamos que com a criação deste espaço vai permitir que haja diálogo entre diferentes atores políticos. Só um aspas. O diálogo deve ser a via mais propícia para a resolução de qualquer problema que pode afetar a nossa democracia. Certo. Porque o problema é que os atores políticos na Guiné-Bissau não têm um bom senso no diálogo. O diálogo com base no respeito das leis. Porque a lei não se negocia, mano. A lei se respeita, aquilo que está na lei sim. Mas é com base num diálogo sério, mútuo, transparente e isenta também. O Movimento Nacional da Sociedade Civil pode influenciar o poder político na revisão da Constituição da Guiné-Bissau. Tanto que se fala hoje em dia na Guiné-Bissau. A nossa Constituição deve ser mudada. Mas eu digo, não é que deve ser mudada ou alterada. Mas para mim, acredito que deve ser reconfigurada. Porque de forma a poder ajustar os poderes. Para a entrevistada tem de ser uma entidade responsável a consciencializar diferentes atores que podem ajudar no desenvolvimento da Guiné-Bissau. Sendo atores de sensibilização, divulgação de instrumentos que garantem os princípios democráticos, propagar conhecimentos sobre os princípios e pilares da democracia. Isso é necessário para o Movimento Nacional da Sociedade Civil. Acreditamos que, com a adoção dessa via como um instrumento para a construção democrática na Guiné-Bissau por parte do Movimento Nacional da Sociedade Civil, enquanto um parceiro do Estado. Nas considerações finais, esse trabalho, levando em consideração a tudo aquilo que foi exposto desde a fase preliminar desta pesquisa até a fase conclusiva, permitiu-nos compreender que o golpe de Estado de 14 de novembro do ano 1980 marcou o início das instabilidades políticas na Guiné-Bissau. Tá bom? A democracia na Guiné-Bissau, aferimos que era uma democracia em construção, ou seja, no seu processo de construção de um Estado de direito democrático. Há muita coisa para fazer na Guiné-Bissau em relação à sua democracia. Acreditamos que ela é uma democracia em construção. Em vista disso, os partidos políticos na Guiné-Bissau de algum modo não contribuíram para a estabilização, muito menos para o desenvolvimento da Guiné-Bissau. Gostaríamos de deixar bem claro de que os partidos políticos são alicerces da democracia. São os partidos políticos. Eu concordo contigo, numa democracia. Eu até afirmo também que numa democracia representativa você não pode evitar os partidos políticos. É porque quem vai fazer aquela função, quem vai fazer a função da intermediação da sociedade com o Estado, são os partidos políticos. Então ali nós não temos como evitar os partidos políticos, mas ao mesmo tempo é uma dor da cabeça para a sociedade. Então, os partidos políticos da Guiné-Bissau não contribuíram para a democratização da Guiné-Bissau, muito menos no seu desenvolvimento. É por isso que dissemos, gostaríamos de deixar bem claro que os partidos políticos são alicerces da democracia.
Sem os partidos políticos não há democracia. São promotores, sensibilizadores da democracia. Este trabalho permitiu-nos compreender que tanto a democracia, tanto a sociedade civil estão em construção. Estão nas suas fases, para não dizer preliminares ou na sua fase embrionária. Mas estão em construção. Houve grandes conquistas da sociedade civil na Guiné-Bissau ao longo do tempo, o que deu na fundação do nosso objeto de estudo, o Movimento Nacional da Sociedade Civil. Os progressos realizados foram evidentes, inclusive no período de democratização da Guiné-Bissau. Mas acreditamos que isso tem a ver com os próprios desafios que a atual conjuntura política da Guiné-Bissau impõe. Os desafios são enormes em todas as vertentes, tanto política, econômica e social. São desafios enormes. Às vezes, o Estado da Guiné-Bissau fuge das suas responsabilidades. Quem acaba assumindo essa responsabilidade são as ONGs, são associações de base, que não deveria ser. Enquanto Estado, tive uma conversa com um mano esta semana. Até as ONGs oferecem águas às populações. Isso, nós encontramos, isto é verificável. Eu conheço Mansoa, você conhece Mansoa? Mansoa está ali, estão fazendo a canalização da água potável e construindo algumas, eu acho canalização. E eu perguntei ao meu colega, disse-me que foi um projeto Yandagine, alguma coisa. Então, nós estamos, isso também eu acho que significa que ONGs ou algumas organizações estão substituindo o próprio Estado. O Estado fuge das suas responsabilidades. Essas responsabilidades, as ONGs acabam assumindo essas responsabilidades, que não são suas. Devem ser cumpridas pelo próprio Estado, que assume ser o garante da estabilidade política da Guiné-Bissau, assume ser o primeiro responsável da população guineense. É o Estado. Uma ONG não pode oferecer água. Isso não é seu trabalho, não é sua vocação. Embora são derivados, porque nós temos muitas organizações que temos aqui, vem da outra organização que nós dissemos que é o resultado da associação dos Estados. Mas mesmo assim o Estado tem que assumir o seu papel dentro do seu território. Então, dentro do seu território. No que concerne ao Movimento Nacional da Sociedade Civil, chegamos à conclusão de que alcançou conquistas brilhantes ao longo do tempo. Tem promovido marchas e manifestações intensas ao longo da sua criação. Sobretudo, tem sido um instrumento de pressão para pressionar o poder político no respeito às regras democráticas, promover a paz e o desenvolvimento. Por um lado, ao longo do tempo, uma organização que tanto no passado tem tido conquistas brilhantes, ao longo do tempo também tem tido falhas na sua governação. Essa organização está longe de assumir a sua responsabilidade perante a sociedade política, tanto quanto a sociedade em particular. Não está presente nos lugares cívicos de tomar a decisão. Não tem promovido os debates que vão proporcionar mudanças na governação. Isto tem tido falha dessa organização ao longo de tempos. Ela está muito ausente. Quem já sabe, quem alguma vez, ao longo desses 4 anos, ouviu um pronunciamento do Movimento Nacional da Sociedade Civil? Ninguém. Dificilmente. Às vezes as pessoas acusam, dizem que a sociedade civil, ao longo da crise que começou em 2014, 2015, depois da queda do governo DSP, ali, então dizem não, a sociedade civil estava posicionada de um lado, então havia aquelas acusações, então as pessoas estavam indiferentes assim com a sociedade civil, mas ele resulta do próprio posicionamento da sociedade civil. Resulta disso. As organizações da sociedade civil estão um pouco ausentes nessa matéria. Certo. Não têm pronunciado, não têm feito ações vibrantes. Porque da Rocha, uma portuguesa, já não me lembro o nome, mas foi estudado tanto nesse trabalho, o apelido é da Rocha, é referência a um outro autor. Nos estados onde a sociedade civil são mais vibrantes, elas são mais propensas a ter uma sociedade civil
equitativo, ou seja, sociedade civil, digamos assim, um Estado mais ativo. Porque numa sociedade onde a sociedade civil é apaziguada, uma sociedade civil, digamos assim, desmoronada, o que acontece? O poder político faz o que quiser. Mas é como na Guiné-Bissau. Você vê isto, nós temos situações aqui que você vê e não concorda, mas não tem, claro, não tem como. Devemos vestir a rocha, mas essa organização tem tido falhas ao longo do tempo, sem negligência, sem menosprezar também de que tem tido êxitos ao longo da sua existência, mas também tem tido falhas. Essas falhas que estamos a verificar nesse momento. A Guiné-Bissau está numa situação um pouco desastrosa, assim, se podemos assim considerar, numa situação um pouco desejável atualmente. Mas, voltando ao trabalho, chegamos à conclusão de que o Movimento Nacional da Sociedade Civil, sendo um parceiro estratégico do Estado, o seu papel para a construção da democracia na Guiné-Bissau é a criação de ações concretas, isto é, na sensibilização e divulgação de princípios democráticos, respeito pela lei. Ele pode fazer isso, é o seu papel, enquanto o defensor da população. Certo. Deve sensibilizar, divulgar instrumentos que garantem princípios democráticos, bem como propagar conhecimentos sobre os pilares de princípio da democracia junto dos cidadãos, assim como junto do poder político. Temos uma lista das referências. Eu acho que é uma lista vasta. Mas nós vamos, Mussa, eu quero que nós aproveitamos que já consumimos muito tempo, sim, porque era para fazermos isto em 40 minutos, mas nós consumimos aqui muitos minutos. Então, vamos para a última parte que fala sobre as considerações não ligadas ao trabalho, mas tendo em conta tudo que nós abordamos aqui, você apresentou de uma forma não detalhadamente, mas você tentou resumir a essência daquilo que o trabalho é. Então, eu queria que você, se for para deixar uma recomendação, eu tenho 3 entidades para você falar, qual vai ser a recomendação, tendo em conta o trabalho e levando também em conta a realidade guinense. Qual é a recomendação que você deixa para o Estado guineense e a recomendação para a universidade e eu acho que a terceira entidade vai ser a sociedade. Então, essas 3 coisas nós resumimos para finalizarmos a... Exato. É verdade que nós temos um Estado independente, o Estado da Guiné-Bissau. A recomendação que eu deixo aqui ao Estado da Guiné-Bissau é que o Estado da Guiné-Bissau tem que pautar na educação, consciencialização e formação de pessoas, com capacidade, desde base. É verdade que ao longo do tempo o Estado da Guiné-Bissau não tem lutado para... não tem considerado digamos assim, a educação. O Estado da Guiné-Bissau não tem tido... A educação não está no centro da atenção com prioridade desse Estado. Então, a recomendação que eu deixo ao Estado da Guiné-Bissau é que eles devem ter a educação no centro das suas atenções. Porque a Guiné-Bissau não pode desenvolver enquanto o setor educativo não estiver como deve estar. Certo. Porque a educação não é um favor. Alguém não nos dá a educação porque pedimos a ele para nos dar a educação. É uma obrigação do Estado. Dizem na Guiné-Bissau é gratuito a educação de primeiro a 6º ano. Mas você imagina, você disse que é gratuito. E você vai para a última tabanca da Guiné-Bissau, você não vê nenhuma escola. Então, a pessoa para estudar tem que deslocar 4 a 5 quilômetros para estudar. E aqui na cidade, bem próximo, você coloca a escola. Então, eu acho que uma coisa é você está gratuito em termos formais, mas não criou condições para a implementação dessa gratuidade. Então, foram 2 coisas bem completas. Há um documento elaborado, estudamos esse documento na Sociologia da Educação,
não me lembro, deve ser Lei Base do Ensino, ou um desses documentos. Sim, ligado ao setor educativo. Até o 6º ano, o Estado garante educação para todos, com condições básicas, viu? Aquilo que estamos a dizer, aqui deve ter documentos muito mais avançados. Não temos falta de documentos, mas o problema é a aplicabilidade. O Estado aqui Guiné-Bissau tem que apontar na educação, valorizar a educação. A educação não é favor, certo. Ela é um bem precioso que todos nós devemos ter. Em relação à universidade, eu acho que essa nossa geração vai mudar a tendência da Universidade Lusófona da Guiné, tendo em conta o dinamismo que está sendo aplicada, tanto a ação académica, tanto as novas coordenações dos cursos, a implementação dessa ferramenta, sobretudo a apresentação dos trabalhos. Essa é a minha recomendação que eu deixo à Universidade Lusófona da Guiné. Porque, às vezes, o que acontece? É muito fácil hoje um aluno entregar um trabalho sem saber o que no mínimo contém naquele trabalho. Isso é a recomendação que eu deixo à Universidade Lusófona da Guiné, que continuem nessa linha. Nós iniciamos essa nova dinâmica, que continue assim. Mesmo for um artigo de 14, 13 páginas, que o aluno apresente, é seu, qual é o problema? Sem problema. Não há nenhum perigo de apresentar um trabalho do gênero. Se realmente és tu que escreveste esse trabalho, não há nenhum problema de ser o mesmo a apresentar esse trabalho. Essa é a recomendação. Incentiva os alunos a escreverem. Pode ser monografia, dependendo da opção de cada um, e ao mesmo tempo que apresentem esse trabalho. Que apresentem publicamente. Eu escrevi esse trabalho, ok, tá, vamos aí. Apresentem. Você apresenta e tira o que vai tirar ali. E para a sociedade, uma forma, 3, 4 palavras para fechar. Eu acho que a sociedade guinense tem desafios enormes. Desafios enormes em todas as vertentes. É preciso que essa sociedade adapte nova forma de configuração. Acredito que a nossa sociedade, digamos assim, é uma sociedade pouco comprometida com os valores e princípios, tanto educacional, tanto como democrática. Porque não podemos fugir disso. A democracia, a educação insere-se dentro da democracia. Ninguém pode pensar em democracia enquanto que a educação não está inserida nela. É preciso que a nossa sociedade seja uma sociedade mais comprometida com a Guiné-Bissau, principalmente uma sociedade engajada, uma sociedade baseada nos princípios e valores humanísticos. É a recomendação que eu deixo à sociedade. E para finalizar, e o canal, o que você tem para dizer o canal? Grupo que criou esse canal? Exatamente, é isso. Eu gostaria de dar os meus aplausos, apesar de não vai ser possível dar o mas é uma iniciativa nobre, nunca antes visto pela Universidade Lusófona da Guiné. É uma iniciativa nobre, digamos assim, brilhante, que continue a promover ações como estas, que alguns anos por vir, onde haver o efeito desse trabalho. Às vezes não é fácil detectar o efeito de um trabalho. Nada é imediato. Nada é imediato. Você tem que construir. Alunos vão vir aqui, esse nosso recorde, podem deitar ao chão. Entende? Certo. Mas eu acredito que há potencialidades. Como moça, eu acredito tanto em ti. Obrigado, né? Eu acredito tanto na tua potencialidade e no teu ser e na tua pessoa, entende? Sim. É isso, continue assim. É um trabalho novo, haverá muitos constrangimentos no caminho, mas nunca há de desistir, continue assim. A Guiné-Bissau, há desafios em todas as vertentes, tanto aqui há desafios. Eu segui o canal uma semana atrás, vi 7 likes, imagine. Se for um canal de música, quantos likes? Muitos, até quando você vê. O que me parece um pouco estranho, mas um colega me disse, não, o canal acadêmico, o canal que simplesmente de conteúdos meramente acadêmicos não se cresce rápido, porque as pessoas
optam mais por essas coisas de música e música não é, eu não proíbo, eu não condeno, é uma coisa boa, mas e mais questões políticas, né? As pessoas, onde as pessoas vão insultar uns aos outros, vão falar sobre alguma coisa, então gostam mais dessas coisas assim. Exato. Mas nós estamos crescendo e já temos alguns números inscritos e a primeira edição já tem algumas visualizações. Então nós espero que as pessoas vão gostar, porque nós vamos andar aos poucos. Exato. E bem seguro também, né? Então, Musa, nós agradecemos pela sua disponibilidade de estar aqui conosco para falar do seu trabalho. Foi um bate-papo um pouco brilhante e nós gostamos bastante e esperamos ter você aqui várias vezes, desde já que você estiver disponível, tá? Então, para a gente, nós agradecemos a todos e esperamos que nós vamos convidar muitas pessoas ainda para passarem aqui, de acordo com apresentações, e também não vamos parar de pedir que as pessoas subscrevam e que partilham também, né? Então nós agradecemos e damos um tchau a todos. Que Deus abençoe a todos. Tchauzinho. Tchau.